Então, voltando, aula 01, apresentação do curso, aula 02, traços perpendiculares, e a aula 03, que é transporte de ângulos e simetrias. Deixa eu ver como é que faz isso aí. Eu trouxe aqui alguns recortes do livro, né? Lembrando que já é outro livro agora aqui, né? Então é o livro de Geometria 2, volume 1, né? Geometria 2 em algarismo romano, né? Ok? Construções geométricas. Aqui a gente vai construir retas paralelas, retas perpendiculares, usando régua e compasso. Somente régua e compasso, né? E uma vez ou outra transferidor. Ele falou aqui no livro que precisaria de transferidor, que são os, deixa eu colocar aqui, ó, compasso, né? Ali o compasso ele coloca duas coisas para vocês, que é um é o grafite com a ponta cônica, né? E a outra com a ponta em forma de cunha, né? Um pouco mais cavada que a outra, né? Se você olhar aqui a figura que está aqui no slide, então aqui a ponta cônica que está na esquerda e a outra que tem a ponta em cunha que está na direita. Eu não sei qual é o efeito aí que ele vai dar em momento algum. Acho que essa parte do livro eu não consegui ler quando é que vai ser usado uma ou outra, ok? Então ele pede para fazer isso, né? Então precisa de lápis, caneta, papel, né? Compasso. Aí ele pede aqui também para fazer acho que é medidas de ângulos, né? Os esquadros. Esse esquadro da esquerda que é o esquadro de 60 graus. Aqui em cima é 30 graus, né? E o esquadro de 45, que aqui é 45, o da direita, né? O outro também é 45 aqui. E por último, o transferidor. Ele vai usar esses 1, 2, 3 e o lápis, 4 instrumentos só, ok? Aqui ele vai falar sobre algumas coisas que a gente já sabia, que já estava escrito no outro livro, né? Que a gente começou a falar no outro livro, no livro 1. É sobre... Não foi realmente sobre construções geométricas, né? Foi só triângulo, retas, ponto. São as coisas chamadas de postulados, né? E então os postulados ele vai dizer assim, por exemplo, é possível traçar uma linha reta de um ponto qualquer a um ponto qualquer, né? Ou seja, por dois pontos passa uma reta, né? Esse é o postulado 1. O 2, é possível prolongar arbitrariamente o segmento de reta, né? Prolongamento da reta, indefinidamente, teoricamente, né? No nosso caso vai ser limitado pela forma do papel, né? É possível traçar círculo de qualquer centro e raio, também é limitado pelo papel. Dois ângulos retos quaisquer são iguais entre si, independente da forma que eu seja. Tipo assim, é círculo 3, né? Então se você quiser fazer um ângulo reto, por exemplo, aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto, né? Então, independente da forma, aqui é ângulo reto e é o mesmo valor que aqui, né? É isso que ele quer dizer. Dois ângulos são iguais, tá? São retos. Esse aqui é o 4, né? Então esse aqui é o 4. O quinto é se uma reta interceptando duas outras retas formam ângulos interiores do mesmo lado menores do que o ângulo reto, então as duas retas, caso prolonguem indefinidamente, se encontram no mesmo lado em que os ângulos são
menores que os dois ângulos retos. Isso daqui é retas paralelas cortadas por transversais, né? Mas na frente vai fazer isso também. Os axiomas, né? Grandezas iguais a uma mesma grandeza são iguais entre si. Grandezas iguais forem adicionadas a outras grandezas iguais, somadas. Aqui é adição, multiplicação, aqui é operações com grandezas, né? Tá? O todo é maior que suas partes, acho que é bem mais óbvio, né? Que é o quinto aqui. O que eu aconselho a vocês aqui é vocês lerem o passo a passo das construções e fazerem. Aqui não tem como a gente, teoricamente, vamos dizer assim, ensinar. Você vai ter que aprender fazendo. Essa parte aqui é bem mais interessante se você fizer realmente as construções. A gente vai tentar aqui fazer algumas, tá? Então aqui tem o material, né? Aqui vai falar a parte teórica, né? A parte teórica aqui de postulado e tal. A gente já sabe isso tudinho lá das aulas passadas. Então aqui os instrumentos, que ele coloca os instrumentos como régua, lápis e borracha, o compasso, onde o compasso tem esses dois formatos, né? A das pontas. Eu volto a insistir que eu não vi em algum momento ele precisar falar de onde usar essa cunha e usar a cônica. Não sei. Se alguém souber depois aí. Na escolha de um compasso, o trabalho deve considerar a rigidez do suporte dos braços e tal. Ele vai falar uma parte teórica aqui, tá? Vai falar como é que constrói aqui, no caso, né? Os esquadros para poder ser transporte de ângulos. A gente vai ver como é que faz, por exemplo, tirar esse ângulo aqui de 60 graus daqui e colocar ele para cá pro outro lado, por exemplo, colocar aqui deixa eu pegar uma forma geométrica. Colocar ele para cá aqui, ó. Vamos supor que eu quero tirar esses 60 graus daqui e quero colocar ele bem aqui, ó. Como é que eu faço isso? O livro também vai explicar pra gente como é que faz esse transporte de ângulo na aula 3. Existem modelos de transferidor. Transferidor é medir ângulo, né? Transferidor serve para medir ângulo. Aí tem o transferidor de meia lua, que é 180, e de a lua cheia, que é 360, né? Uma coisa interessante aqui, ele vai falar de lugar geométrico, né? Que eu vou chamar de LG, tá? Lugar geométrico é um conjunto de todos os pontos de um espaço escolhido, onde todos respeitam a propriedade determinada e somente eles a respeitam. Por exemplo, a circunferência é um lugar geométrico, né? Dos pontos do plano que estão a uma distância fixa, né? Essa distância fixa é chamada de raio de um ponto fixo. Então tem também um ponto que é fixo, que é o centro, né? Aí traça-se o raio, que é fixo também. Aí surge a circunferência. A circunferência é um lugar geométrico. Um outro exemplo mais bem conhecido, né? Então aqui ele destaca os conhecidos, que são os mais conhecidos pela gente, né? Que são esses dois. Que é a gente vai construir também aqui, que é a circunferência e a mediatriz. O que é a mediatriz? A mediatriz você tem um segmento AB, né? Você tem um segmento AB, você acha o ponto médio, né? E nesse ponto médio você traça uma reta perpendicular a esse ponto, né? Perpendicular ao segmento AB. Deixa eu tentar desenhar aqui para você ver mais ou menos como é. Então a mediatriz seria aqui, você tem aqui o segmento, né? E você quer fazer um outro segmento aqui. Você traça bem no meio ele, não está no meio, mas vou colocar, né?
Então bem aqui, vamos supor que aqui seja o ponto A, o ponto B e aqui seja o ponto M, né? Então aqui é a mediatriz. Então essa coisa aqui, que é a reta, é a mediatriz. A gente já tinha visto também isso aqui lá nos triângulos, nas aulas anteriores, né? E bem antes, nas aulas de 01 até a aula acho que faz 05 do livro 1, da primeira avaliação, né? Então uma coisa que realmente está recorrente, né? Tá voltando de novo, se você prestar atenção. Depois você dá uma relida se você tiver um tempinho. Para entender o que eu estou falando, né? Uma determinada reta por dois... a gente já viu que dois pontos determinam uma reta, né? Aqui eu coloquei esse exemplo, é que ele vai fazer o seguinte. No livro ele vai explicar a história das construções geométricas, né? Aí ele vai repassar lá para as coisas de construções geométricas. Então um dos problemas de geometria era esse problema que está aqui bem simples, né? Essa coisa aqui que a gente consegue resolver bem simplesinha, está em destaque aqui em vermelho. Quantas construções geométricas com régua e compasso, elas surgiram no século V a.C. e tiveram grande importância no desenvolvimento da matemática grega. Nesse período nasceu uma nova álgebra, completamente geométrica. Quando a palavra resolver era sinônimo de construir, tá? Então a palavra resolver era sinônimo de construir em geometria. Então na álgebra, por exemplo, você tinha para resolver essa equação aí, ó, ax igual a bc. O que é dado aí, né? O que é dado aí? Então é o seguinte, aqui dados, deixa eu colocar aqui, dados, o segmento A, o segmento B e o segmento C, tá? Então o problema é mais ou menos assim, deixa eu tentar explicar para vocês. Alguém leu o livro? Conseguiu ler? Você tem um retângulo, né? Então tem que pensar, ó, quando eu tenho B e C desse lado, B vezes C, eu tenho que pensar em área. A melhor saída é pensar em área. Eles não pensavam assim, mas hoje a gente já pensa assim, né? Mas ele pensava assim em área, né? Então como é que eu vou fazer? Vou fazer um triângulo em que tem a base B, né? A base é B e a altura é A, que é esse triângulo OABC. Confere? Ok. Aí o que ele fazia? Estendia aqui o segmento OA, estendia o segmento OA, que tem como base, como tem como lado A, né? Desculpa. Ele estendia até encontrar um ponto D qualquer aqui, certo? Nesse ponto D, ele construía uma reta paralela ao lado BC, ao que foi dado. Confere? A gente vai descobrir isso aí, como fazer também retas paralelas, tá? Então a gente construiu a reta paralela, que é essa reta DE, ok? E fez uma diagonal aqui, ó, AC, para se encontrar justamente nesse ponto E. Então esse segmento DE, ele é a solução, ele é o X do problema, ok? Ele é o X do problema. Pronto, resolvido. Como? Sim, porque o segmento AO, ele é o segmento A, ok? Ele é o segmento A. Aí aqui ele vai fazer a justificativa, ó. Justificativa. A gente já fez isso, né? Os triângulos AOC e ADE são semelhantes. Então, os triângulos são semelhantes. Então, triângulo
OC semelhante ao triângulo ADE. Ok? Então aí, ó, por semelhança de triângulos, né, visto que eles também são retângulos, e tem um ângulo congruente, né? Ângulo congruente. A saber, quais são os ângulos congruentes? Que é o OAC, né? Que bem aqui é o ângulo reto. E o DAE. DAE, tá? Aí qual é a conclusão? Que AO, vou puxar pra cá, ele tá pequenininho, vou puxar pra cá, ó. O AO é quem? O AO é o A, né? O AD é o X. O OC vale B. Vale B. Desculpa, o OC, cadê? O OC vale B. E o desculpa, o DE, cadê o DE? DE vale... Peraí, fiz errado. O AO até o O. Fiz errado bem aqui. Do A até o O é o A. Do A até o D o vale C, desculpa. Do O até o C vale B. E do D até o E é o X. Aí quando a gente fizer a multiplicação, né? Temos que o AX é igual ao BC. Se você quiser que a gente faça aqui Olha, um problema que eu não consegui resolver foi esse aqui, olha. No livro eu não consegui entender, ele não explicou bem legal aqui. Ele só fala, tá? É o problema de Napoleão. Que ele encontrar os pontos P, Q, R e S que divide a circunferência de centro O em 4 partes congruentes, né? Eu não consegui entender esse traçado. Esse traçado dele aqui, né? Então você pega aqui, o que é interessante é o seguinte, ó. Você pega dois pontos da circunferência, o A e o B. Isso aqui você tem que colocar, certo? Aí você acha que você cria com compasso, você coloca uma ponta seca no A e traça um arco de circunferência passando em B. Faz a mesma coisa agora ao contrário, coloca a ponta seca em B e passa um arco em A. Aí vai encontrar esse ponto C aqui, ó. Agora os outros pontos eu não consegui entender como foi que ele fez, né? Ele não fala isso, ele só joga aqui direto lá. Se de repente alguém descobrir aí. Beleza. Um outro problema é esse aqui, ó. É o lugar geométrico dos pontos do plano que estão a uma distância fixa de uma reta. Ok? Em outras palavras, ele vai traçar a mediatriz, tá? Então aqui vai ser a reta mediatriz, né? Então o LG aqui é a mediatriz. Aí vamos construir a mediatriz. O que é que diz a mediatriz? Eu vou só mostrar aqui no GeoGebra que já tem, né?
já tem as ferramentas, mas vamos supor que a gente não saiba essa ferramenta, tá? Então vou mostrar para vocês só para a gente ver como é que faz aqui, que é interessante. Cadê? Eu vou tirar aqui a malha só para, por questões de conveniência, ficar mais fácil. Então você vem aqui na ferramenta círculo, né? Você coloca aqui colocou aqui o, ah não, é o segmento, desculpa, fiz errado. É o segmento de reta, né? Então você constrói um segmento aqui. Aqui o segmento. Ok? Só tirar esse rótulo aqui. Tá aqui o segmento. Então esse aqui é o que ele te deu, né? Você tem um segmento de reta AB. Aí o que você faz? Você acha o ponto médio. Você vai achar o ponto médio aqui. Então o ponto médio é esse ponto que está aí, que eu vou trocar aqui. Chamar de mime, né? Ok. Tá aí o ponto médio de AB. Aí agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar e construir duas circunferências. Duas circunferências. Como? Claro, você tá com seu compasso. Eu vou construir aqui. Eu vou construir aqui um controle deslizante, tá? Vou chamar aqui de A. Vou chamar de R melhor. E eu vou colocar aqui o valor mínimo dele vai ser quem? O tamanho do F dividido por 2, né? E colocar aqui no máximo o F. E aqui o incremento eu vou colocar de 0.01. Você já vai entender o que eu estou falando. Então ele começa quanto? Começa com 2,54 aqui, ó. Bom, tá aqui o controle deslizante. Ele começa com 2,54. Aí se eu for mexendo aqui, ele vai até o tamanho do F, que é 5,8. Ok? Por quê? Porque isso aqui na própria construção pede, tá? Então você vai criar um círculo. No caso lá no nosso compasso seria um arco, né? A gente não construía todo o círculo, mas construía um arco. Onde o centro é o A e o raio é o R, que eu construí aqui. Aí surgiu esse círculo aqui, certo? Ele está um pouquinho acima do M, ó, tá? Então a abertura do compasso tem que ser um pouco maior que o ponto médio lá, beleza? É a mesma coisa agora aqui no ponto B e raio R. Ok? Ó, aí se encontra em duas circunferências. À medida que eu for mexendo esse raio aqui, ó, a circunferência se encontra em dois pontos, tá vendo aí? Beleza? Então a circunferência se encontra em dois pontos. O que é que eu vou fazer? Eu vou marcar esses dois pontos, que é um ponto de encontro que a gente diz. Tá aqui, ó. Que são os pontos C e D, né? Ponto de encontro C e D. Ok? Marcado esses pontos, vou só omitir aqui as circunferências. Aí eu traço a reta, né? Tá aqui, ó, o segmento de reta que passa pelo C e o D. Passa justamente onde? No meio, né? Então isso aqui é a mediatriz. Deu para entender, galera? Beleza, obrigado. Continuando. Então aqui é a mediatriz. Deixa eu colocar para vocês. Então assim se constrói a mediatriz. Ele dá o passo a passo no livro, tá?
Ele dá o passo a passo no livro, ó. Então ele vai dar as características aqui da mediatriz, né, que é a reta perpendicular ao segmento AB. Ela passa bem no ponto médio e consequentemente divide o segmento ao meio, tá? Então aqui tá os arcos de circunferência, ó, em rosa, né? Bem destacado aqui para vocês, ó. Aí acha um ponto C bem aqui, na verdade, né? Tá? Um ponto. O que é que ele está destacando aqui é o seguinte, ó, que a distância de A até C, ela é igual à distância de B até C, certo? Aí daí você, qualquer ponto que você pegar sobre essa reta aqui, vai acontecer essa coisa aqui, ó. Beleza? Deu pra entender? Exemplo 1. Exemplo 1 interessante, olha. Construa um triângulo isósceles. Aí aqui ele vai fazendo passo a passo para chegar num grau de dificuldade maior, né? Então se você fizer a construção, que eu aconselho a vocês a fazer a construção passo a passo, como está no livro, na ordem, porque ele vai construindo uma ordem, uma sequência didática que a gente diz que à medida que você vai andando no livro, o grau de dificuldade vai aumentando, né? Então se você não souber fazer os primeiros passos, provavelmente você vai se atrapalhar nos próximos. Então olha lá. Exemplo 1. Construa um triângulo isósceles de base BC sobre uma reta de vértice em A e sabendo que suas laterais têm comprimentos A. Então tem um comprimento fixo A, né? Tem uma medida lá, sei lá, 2 centímetros, 3 centímetros. Aí é que ele vai fazer, né? É ele que ele fala, ó. Sabemos que o triângulo isósceles possui dois lados iguais. Se você olhar, é praticamente esse aqui, né? Se você olhar, é praticamente a mediatriz, né? Tá? Você só vai renomear quem? Você vai renomear isso aqui, vai ser o C, né? E esse aqui vai ser o A, né? Praticamente esse. Por isso que eu falo para vocês que é uma construção passo a passo. Então se você souber fazer o primeiro passo, você vai conseguir andar para o segundo. Então olha lá. Sabemos que o triângulo isósceles possui dois lados iguais, que são chamados de laterais. O terceiro é a base. Então aqui você tem uma base sobre uma reta, né? Sobre a reta R. A base é BC. E esse comprimento fixo aqui, ó, é o A que ele deu, né? O tamanho do segmento. Igual como eu fiz lá no meu desenho agora que eu chamei de R, né? Nesse caso, deve-se estar em uma circunferência, né? Nesse caso, eles devem estar em uma circunferência, que ele chamou de lambda, né? De centro em A e raio A pequeno, que é o tamanho do segmento. Como o segmento BC está sobre a reta, então os pontos B e C são obtidos pela interseção de dois lugares geométricos, a reta e a circunferência. Deu para entender? Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender, galera? Vamos fazer aqui no GeoGebra para a gente ver como é que faz essa aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês apresentar. No GeoGebra a gente vai fazer o seguinte.
Deixa eu ver o que é que ele vai fazer aqui. Tá. Deixa eu só marcar aqui as crianças. Deixa eu apagar isso aqui. Vai precisar do IME. Apagar tudo logo, né? Começar do zero. Então ele vai te dar o segmento A, né? Tinha que ter o segmento. Então esse cara aqui é fixo, ó. Esse cara aqui é fixo, né? O segmento é fixo. Que chamou aqui o segmento de A, né? Comprimento A, ok? E depois o que que ele fez? Fixou um ponto. Fixou um ponto, tá aqui, ó. Fixou um ponto e jogou o tamanho A. Aí surgiu a circunferência, ok? Deu entender? Aí o que que acontecia agora? Você traça uma reta aqui em qualquer lugar dos pontos da circunferência. Deixa eu só trocar aqui rapidinho. Aí aqui esse C aqui na verdade eu vou renomear, ele vai ser o A, né? Ele vai ser o A. Eu vou colocar dois pontos aqui.